Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, ontem no Jornal Nacional, o editor do jornal, ele passou a fazer descaradamente um induzimento dos seus telespectadores, ou seja, da população, anuído em conluio juntamente com a CNI, que mais cedo havia divulgado uma pesquisa mentirosa, fraudulenta, tudo isso no sentido de convencer a população de que essa lástima, essa atrocidade é bom para os mais pobres. Eu vou soltar trechos do vídeo a seguir, que foi veiculado no Jornal Nacional, e vocês perceberão que a edição da fala do Paulo Guedes fora toda desenhada no sentido de induzir o telespectador de que os dados ali apresentados e a intenção do governo é algo bom para o país. 40 anos atrás, nós tínhamos 14 contribuintes por idoso. Hoje nós temos 7 contribuintes por idoso. E quando os filhos e netos dos presentes aqui pensarem em se aposentar, de acordo com a demografia, serão 2,3 jovens para cada idoso. Então o sistema já está condenado à quebra. Condenado à quebra. O próprio ministro, ele nos dá dados, ele nos fornece informações para contestá-lo. Ou seja, se em 1980, como ele mesmo diz, nós tínhamos 14 contribuintes para, abre aspas, sustentar cada idoso, fecha aspas. Por que que o governo não pegou toda essa arrecadação e fez uma poupança trilhardária? E hoje nós teríamos muito dinheiro em caixa. Por quê? O governo fez exatamente o que eu estou falando para os senhores quase que diuturnamente. O governo utiliza o dinheiro da arrecadação da Seguridade Social, da Previdência Social, para finalidade diversa daquela que deveria ser empregada. Então, se o governo tivesse administrado bem, nós não teríamos esse problema agora. Vamos ouvir mais. Nós gastamos aproximadamente 750 bilhões só esse ano. Isso é 7 vezes mais do que nós gastamos com educação, que são os jovens, que é o futuro. Isso é 4 vezes mais do que nós gastamos com saúde. E isso é 3 vezes mais do que educação, saúde e segurança pública somados. Saúde e segurança pública somados. Ô ministro, dê uma olhadinha lá depois no capítulo 2 da Constituição Federal. A lei que o senhor e o seu governo deve respeitar. Dê uma olhadinha lá, logo abaixo vai estar escrito assim, ministro, ó, da Seguridade Social, E lá também deve constar uma remissão para a organização da Seguridade Social e o plano de custeio. Eu vou repetir para Vossa Excelência. Plano de custeio, lei número 8.212, de 24/7/1991, regulamentada pelo decreto número 3.048, de 6/5/99. Eu aconselho ainda o senhor dar uma olhada no artigo 194, né, e 195 da Constituição Federal. Vossa Excelência perceberá que a saúde está inclusa lá na seção 2 do artigo 195. Para aquilatar o que nós estamos falando, ministro, vamos nos valer aqui nesse momento da lição de Ricardo Pires Calciolari, que vai representar bem o que Vossa Excelência acabou de dizer.
Em sua obra, Cauciolari diz o seguinte: nesse bojo, mecanismo de flexibilização, DRU, que em momento oportuno eu vou falar sobre a DRU aqui para os meus seguidores, para eles saberem o que significa, DRU, e inúmeras estratégias contábeis, são utilizadas com o fulcro, com o fim de retirar parcelas, veja, de retirar parcelas constitucionalmente, acabamos de falar, destinadas à efetivação dos direitos sociais para cobrir os encargos das dívidas ou as altas taxas de juros. Se por um lado, veja, verificamos a ampliação da arrecadação para os fins sociais, de um lado, por outro lado, apontamos sua desvinculação para a utilização diversa da constitucionalmente imposta. Vamos ouvir o ministro novamente. O movimento em direção à nova Previdência é para garantir o pagamento de aposentadorias, benefícios e da assistência social. Se não fizermos nada, não há garantia de que esses pagamentos poderão ser feitos. Nessa parte eu chamo a atenção de vocês para a forma em que a fala e a apresentação do jornal fora apresentada para a população. Vejam, eles foram grifando, tá vendo? Isso passa uma ideia, isso aqui é psicologicamente, estrategicamente, isso aqui é uma estratégia midiática para induzir a população de que, se isto não for feito, você ficará sem o seu pagamento, sem aposentadoria, sem benefício, sem assistência social. Vejam que eles grifam aqui, no sentido de acabar, de apagar. Então, a edição, lá tem profissionais, nós sabemos. Tem profissionais que estudam modo de convencimento, estudam comportamentos por meio de várias ciências, tais como a psicologia, né? Eles sabem tudo, psiquiatria. Então, tudo isso está no bojo da formação de um jornalista. Nós sabemos disso aí. E aí vem o cientista midiático e tentam convencer a todos vocês, a qualquer custo, lhe empurrar a goela abaixo de que essa reforma da Previdência é uma coisa boa, é algo bom. Não é. Os empresários, como eu disse no meu vídeo anterior, estão loucos para que isso seja aprovado. Por quê? Vejam, acabando a Previdência Social, indo para a Previdência Privada, você terá que ir lá bater nas portas dos bancos ou dos banqueiros para que eles lhe façam alguma coisa para você sobreviver, pagando aqueles juros que você já conhece mais do que eu. Além do mais, além deles beneficiar-se disso aí, acabando a Previdência Social, na Constituição e nas leis infraconstitucionais, obrigam os empresários a contribuir com a Previdência Social. Isso para uma empresa de fundo de quintal não é nada, mas para uma empresa, por exemplo, né, do tamanho da Globo, isso gera uma economia de bilhões de reais em determinado período de anos. Então, lógico que é importante, por isso que a Globo está ali com a afinidade inclinada com a CNI e com todo o mundo empresarial para aprovar o mais rápido possível o fim, a extinção da Previdência Social. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios, é uma máquina de transferências perversas de renda. Ela taxa os mais pobres e transfere renda para os mais favorecidos. Olha a edição do jornal que eles fizeram aqui. É o que eu acabei de falar no trecho anterior. Então, além da edição do jornal aqui, que já é no sentido de lhe convencer, vamos apenas e tão somente pegar as entrelinhas. E o ministro, com isso, ele acaba nos ajudando. Ele diz o seguinte, que a velha Previdência ela é uma fábrica de privilégios. Nesse ponto é verdade, ministro. Tem muitos privilégios, mas não são destinados aos trabalhadores, não são destinados à classe pobre. Os privilégios estão no judiciário,
o juiz ele não tem punição, o promotor não tem punição. Os caras podem cometer o que eles quiserem que tem como punição a aposentadoria compulsória. Nós vemos todos os dias nos jornais salário de 150, 180, 200, 300, 500 mil reais. Já teve notícia de que os magistrados recebem, sendo que o teto constitucionalmente para esta classe atualmente é algo em torno de 39 mil reais. Nós temos o pessoal do legislativo, leia-se aí deputados, senadores e funcionários, que ganham um absurdo, né? Então esses privilégios têm que acabar. Além do ganho propriamente dito em termos de salário, nós temos várias regalias e mimos. Carro particular, motorista, segurança, verba terno, verba não sei o quê. Então esses privilégios têm que acabar. Isso eu concordo com Vossa Excelência. E ele continua, é uma máquina de transferência de renda, é uma máquina perversa de transferência de renda. É verdade, é muito perversa o que vocês fazem com a população, notadamente aquela população mais pobre. E se não tiver conhecimento, aí é que vocês adoram, porque aí vocês podem manipular, como eu disse em um vídeo anterior, pular em cima, meter o cabresto e espora. É assim que os políticos gostam da população. Quanto mais falta de conhecimento, melhor. A exemplo disso, a prova disso, foi o corte da verba da educação. Porque não tendo formação universitária é mais fácil de eu dominar. Serão todos marionetes ali do governo. E por último, ele diz que essa velha previdência, ela taxa os mais pobres e transfere renda para os mais favorecidos. Sim, é verdade também, ministro. Você está nos ajudando. Por quê? Só os trabalhadores estão sustentando a Previdência Social, quando constitucionalmente era para os empresários, era para o Estado, os municípios, a União, todos esses entes contribuíram com a Previdência Social. Só que atualmente apenas o trabalhador contribui, e o que o trabalhador contribui ainda é aplicado diversamente, tem uma utilização diversa daquela que a Constituição mandou empregar. O nosso movimento em direção à nova Previdência é exatamente para mudar isso. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, lembrou que desde o governo Fernando Henrique, todos os presidentes, em algum momento, falaram da necessidade da reforma da Previdência. Nas telas, Rogério Marinho explicou que a expectativa de vida do brasileiro, que atinge 65 anos, é praticamente igual em todas as regiões. Igual em todas as regiões. Esse sujeito que está explicando aí é o mesmo sujeito que convenceu os parlamentares, convenceu a população, né, anuído em conluio mais uma vez com o mundo empresarial, de que a reforma trabalhista seria algo bom para o país. Estamos vendo aí. O último exemplo que tivemos disso foi o Vale do Anhangabaú, em que eu vou mostrar para vocês aí apenas para ilustrarmos o que estamos falando. Olha a fila de desemprego, olha isso. Isso aqui tudo é desemprego, ó, tá vendo aqui, ó? Isso é fila de desemprego. Isso aqui foi o resultado da reforma que o Rogério Marinho fez, reforma trabalhista. É o que ele quer fazer com a reforma previdenciária. Daqui a uns anos, nós vamos ver essa fila aqui de pessoas, isso aqui, ó, tudo isso aqui de pessoas procurando comida, pedindo comida para o governo, porque não terão mais aposentadoria, a Previdência irá acabar e nós vamos ver isso daí. Manda esse sujeito conhecer um coitado que trabalha naquele sol ardente do estado da Bahia, citar apenas alguns: Ceará, Pernambuco, Paraíba, né, Maranhão, Rio Grande do Norte. Manda ele conhecer um sertanejo que trabalha com as costas no sol o dia inteiro, para ele saber se a média, se a expectativa de vida é a mesma em todas as regiões do país. Só para encerrarmos. Então, na década de 80, após os 65 anos, se vivia em média 11 anos, e nós estamos hoje
em 17 anos vai crescer ao longo das próximas décadas. Essa expectativa de vida é praticamente linear em todas as regiões brasileiras. Em todas as regiões brasileiras. E ele disse, depois dos 65 anos, né, o sujeito vive aí, né, cerca, em média 17 anos depois. Ele está achando muito, mas mesmo que fosse verdade, não era muito. Só que mesmo assim não é verdade. Coitado que trabalhou a vida inteira, quando chegar aos 65 anos, ele já está morto. Essa média que ele está apresentando aí é do circo, é do hall de convivência dele, porque ele não conhece nenhum trabalhador. Trabalhador a essa idade, coitado, já está morto. Quando não está morto, está acamado de tanta doença. Sem contar que a média da aposentadoria hoje é acima dos 65 anos. É quase aos 70 anos. O sujeito chega aos 65 anos, dá entrada na sua aposentadoria, coitado, vai receber 1 ano, 2 depois, dado a morosidade da administração pública. Eu acho que por hoje chega. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia.